falando. É o valor que ele tem para os idosos, aposentados. Não foi ninguém que disse, não. Ninguém ouviu dizer. É ele falando. É ele falando que não tem nenhum tipo de atenção especial para a idade mais avançada, que é justamente o desafio de qualquer país, e que é construir justiça social. São os extremos da pirâmide, né, da idade, a criança e o idoso. É a criança e o idoso. É que um sujeito que diz que se apresenta como se ele vai cuidar bem do orçamento público, curioso, aquilo aqui que o Anderson Renato falou, no debate da Firjan, não vou abrir mão do palácio, vou morar na minha casa. Está ótimo, só não sabe ele, né, Cristino, o transtorno que vai dar para os vizinhos. Ele não consegue entender que um governante de um Estado desse tamanho não pode privar os seus vizinhos da liberdade deles. Ter uma residência oficial é quase que respeitar os nossos vizinhos, porque dá um transtorno na casa dos nossos vizinhos. Mas não é esse o problema, não. O problema é ele colocar mais esse ar de probo, e durante todo o período de juiz, ele tendo casa própria, recebeu o auxílio residência. Ah, porque é legal. Vem cá, é legal, mas é moral? Não está falando que vai deixar de morar na residência própria, quando até ele se afastar da magistratura, tinha casa própria e recebia o auxílio de 4 mil e poucos reais por mês, de um país que o aposentado ganha um salário mínimo em média. Não fomos nós que estávamos ensinando numa palestra como driblar a lei para um juiz substituto ganhar mais 4 mil e poucos reais no seu vencimento. Não fomos nós. Ninguém botou na boca dele, não. É ele falando. É ele falando. Não fomos nós que fomos para a praça pública e podemos divergir do que pensava a vereadora brutalmente assassinada. Mas é um ser humano, é uma mulher, era uma autoridade pública. Ele ir para um ato rasgando simbolicamente aquela homenagem que foi feita no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Que respeito tem a direitos humanos, um sujeito que vai... Não estamos falando de deputado. A gente pode até ter deputados que pensem assim, nos extremos, mas não estamos falando do governador futuro do Estado do Rio de Janeiro. Como é que vai preservar, Renato, direitos humanos? Como é que pode alguém que expulsa de casa uma filha de 14 anos de idade por opção sexual? Como é que vai falar de família? Como é que vai falar de família que expulsam uma filha com 14 anos de casa a da opção sexual dela? Como é que vai falar de família? Como é que nesse Estado vai ter alguém com a caneta homofóbico? Não são questões, pessoal, que transpassam aquela questão da representação só no parlamento, que é plural. Nós estamos falando de quem vai conduzir o Rio de Janeiro. E nós estamos falando aqui de um enredo já de características só com 12 dias de holofote. O Eduardo tem sobre ele 25 anos de holofote. E o que falam dele? Que conviveu com o ex-governador, que conviveu com o ex-presidente? Ora, poxa, o Eduardo sediou, governou a segunda maior cidade do país, sediou os 2 maiores eventos do planeta. O ex-governador está preso, o ex-presidente está preso, o presidente do COB está em prisão domiciliar, o Eduardo está solto. Que milagre é esse do Eduardo? Está solto. Não vou imputar ao Eduardo os crimes daqueles que já estão pagando. Se ele tivesse crimes, já estaria sendo devidamente penalizado. Então é uma conversa que nós temos que desconstruir. É o que eu quero pedir a vocês. Nós terminamos, já encerrando, Renato e Alexandre, nós terminamos o primeiro turno sem saber com quem disputamos a eleição. Não sabemos, ninguém tinha história da figura.
41-19. Senhores prefeitos, senhores vereadores, lideranças, 41-19. 22 pontos percentuais de diferença. Terminou o primeiro turno. Pesquisa do Ibope de quarta-feira passada, o número era 51-34. 51-34. Votos úteis. Diferença de 17%. Ou seja, em uma semana e pouquinho, sem todas essas informações que temos hoje, sem todas essas informações, nós reduzimos a nossa diferença de 22 para 17. Nós estamos na política há muito tempo, sabemos que a diferença agora é 8,5. Por que 8,5? Porque 50% é metade dos 17. E agora a sociedade conhece quem está votando. A própria onda nacional já sinalizou que não está apoiando essa candidatura. Já sabemos também quais são as relações do submundo dele. Não somos nós que estamos dizendo, não. A revista Veja está esse final de semana. Um advogado Azenha, que ele negou o debate todo ao Romário, ao Índio e ao Garotinho no primeiro turno. Não foi o Eduardo que apontou essa relação. Foram os três. Negou no primeiro turno inteiro, falou agora no início do segundo turno que era mais um ex-aluno, que não tinha nenhuma relação com ele, o advogado do maior traficante do Estado, que tentou passar por uma blitz policial, ele e mais 2 advogados com traficantes na mala do carro, foram pegos e tentaram dar 1 milhão de suborno aos policiais, foram presos 3 advogados, e a revista Veja traz esse final de semana o zap trocado, alguns zaps trocados por esse candidato de 6 advogados. Eu não vou depositar não, passa aqui em casa, o dinheiro está aqui. Segundo, eu não vou poder ir nesse encontro não, você me representa. É que conhece pouco a pessoa e manda representar. E como é que esse sujeito anda aí como autoridade da segurança pública, se um dos grandes parceiros dele é advogado de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro? Que valores são esses? Como é que são essas relações do submundo desse cidadão? O que tem mais por aí? O que tem mais por aí? Não vou à comunidade porque não converso com bandido. Não peço voto a bandido. Já deixou claro que ele pensa de comunidade. Já deixou claro que ele pensa de comunidade. Então, pessoal, desculpem, essas características são de arrepiar a todos nós. Não é possível que cada um de nós não saia a partir de hoje, com tudo isso que conhece, conversando com as pessoas. As pessoas têm direito de fazer as opções. Mas vamos conversar. Tentar entender por quê. Porque estão colocando aí o destino do Rio de Janeiro numa aventura que o preço depois pode ficar impagável, Rodolfo. O preço pode ficar impagável. Eu tenho dito onde vou, na sexta-feira, fazendo uma reunião ampla com empresários de Niterói, tinha uns 450 empresários de Niterói. Nós não podia, eu fui. Falava, de repente, nessa sala aqui, a maioria tem como sair do Galeão. Mas a maioria da população não tem opção, é ficar aqui. E nós temos que arregaçar as mangas para lutar para que aqui seja um lugar melhor. Para que seja um lugar realmente democrático, que dê condição de todos viverem com dignidade, em um ambiente de respeito com as diferenças, um ambiente que seja um ambiente de tolerar um ao outro. Esse é o espírito do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, o objetivo desses encontros, tá, é a gente provocar essa reflexão. É preocupante. É preocupante. Vamos conversar com família, com vizinho, não só nas redes sociais, não. Vamos conversar pessoalmente. Pedir à pessoa que identifique o porquê está ficando nesse voto. Ver se essa pessoa já conhece esse histórico, que já é público desse indivíduo. Depois de conhecer, se continuar votando, tá bom.
Depois responda pelos seus atos.